Então vamos dar sequência aqui à nossa série. Aliás, sequência não, vamos finalizar. Vamos finalizar a série de mensagens do aniversário da igreja. E é por isso que eu estou de verde ainda. Tá? Ainda é novembro. Ainda é mês de aniversário da PIB Itaim. E nós vimos que Jesus é simplesmente o Verbo, simplesmente o Criador, simplesmente a luz e unigênito. Aí o pastor Samuel nos pregou que ele é plenamente simples, simplesmente o Cristo, tivemos simplesmente o Cordeiro, simplesmente o Filho. E hoje nós vamos encerrar com esse título, baseado nos versículos de 35 a 42 de João 1. Você conhece essa profissão? Para você que não está entendendo, deixa eu te ajudar. Ah, fechou, que pena. Vou te explicar. Isso aqui é no Brás. É no Brás. Tem um cara com um monte de camisa na mão, e uma pessoa passando, e o cara com as camisas na mão está abordando o possível cliente, o cliente em potencial. Como é que é o nome dessa profissão, desse trabalho aí? Como é que chama isso? Oi? Camelô não, gente. Não, ele não tem ali uma banca, não. Ele está com aquelas camisas e a ideia dele, ó. Como é que chama, Karen? Puxador. Você sabia disso? Eu não sabia, mas pesquisei e descobri. Esses caras são os puxadores. E esse menino aí foi entrevistado por um perfil no Instagram sobre profissão. E de vez em quando o cara sai entrevistando as pessoas, perguntando qual é a profissão, como que é aquele trabalho, qual é a remuneração. E tem alguns puxadores, ó. Tem um que ganha pouco mais de 2.000, já tem um outro que ganha mais de 6.000, olha só. Esse aí puxa com força, hein? Esse puxa no laço, né? 6.000 reais. Basicamente, Karen e Eduardo, vocês que manjam bem lá do Brás, o que eu entendo é, ele está ali querendo puxar o cliente. E se ele puxar e o cliente comprar, ele ganha uma comissão, é isso? Pois bem. Então, são os puxadores, tem no Brás e tem na 25 de março. Então, para você que não sabia, mesmo tendo nascido em São Paulo, eu vim de longe para te ensinar que o nome desse negócio é puxadores. Pois bem, Jesus é simplesmente o Messias. Então permita-me esclarecer um pouco sobre esse conceito, esse termo, essa palavra, que em hebraico, Mashiach, né? A última letra ali é um re, então é gutural, é Mashiach. Então na hora de transliterar, M-A-S, e a última letra que ali é um re, geralmente ou coloca um H ou coloca um CH, mas o som é gutural, re. Você pode encontrar dessa forma, como tem no Códex de Leningrad, mas você pode encontrar também dessa forma, num hebraico já moderno. Mashiach. Esse é o conceito. E como que esse conceito foi desenvolvido na Escritura? Então, rapidamente, eu quero dar um passeio na Bíblia com você, analisando a palavra Messias. Como disse o termo original, Mashiach. Messias é a transliteração, trocar letras. Mashiach virou Messias. Mas isso é transliteração. A tradução de Mashiach é ungido. É isso que significa Messias, ungido. E você sabe, ungir era aquele ato de derramar óleo
sobre alguém ou algum objeto para simbolizar que Deus escolheu aquilo, que Deus vai capacitar para aquela função, ou que aquele objeto ou aquela pessoa que está sendo ungida está consagrada, é para o uso exclusivo de Deus, não pode mais ser usado para outra coisa. Então, no Antigo Testamento, nós temos vários Mashiach. Várias vezes esse termo aparece. E aparece geralmente voltado para esses grupos. Os sacerdotes eram ungidos, portanto, também eram chamados de Mashiach. Os reis eram ungidos, Mashiach. Os profetas também eram separados para o ofício profético através da unção, portanto, também eram Mashiach. Até Ciro, rei da Pérsia, ímpio, Deus chamou de meu ungido. Que é isso, Deus? Como é que um homem ímpio, de uma nação pagã, nunca te conheceu, como é que o Senhor chama ele de servo? E além disso, de ungido? E aí Deus responderia, é porque unção significa separar para um propósito específico. Eu separei o Ciro para permitir que o meu povo volte e restaure Jerusalém. Portanto, mesmo ele não crendo, não se relacionando, ou não me tendo como Deus dele, não importa. Ele não me tem como Deus dele, mas eu sou Deus dele porque eu o criei. E eu uso quem eu quiser. Então eu vou usar o Ciro. Então eu vou chamar ele de meu servo, meu ungido. Separei ele para esse propósito. Meu irmão, quando Deus quer abençoar a gente, ele usa até o ímpio. Ele usa até o incrédulo. Ele usa quem ele quiser. Porque ele é o criador de tudo. Portanto, ele tem direito de usar tudo que ele mesmo criou. E ele usou aquele homem. E o profeta Isaías diz que Deus chamou Ciro de meu ungido. Então, no Antigo Testamento, nessa perspectiva para esses grupos, Mashiach não era um título exclusivo como nós temos hoje. Era a designação de uma função, um termo funcional. Vai exercer essa função para Deus. Então você está separado, você está ungido, você é Mashiach. Com o tempo, e especialmente depois do reinado de Davi, surge então essa promessa. Vai haver um ungido, diferente, que vai ser separado para o propósito de redenção, salvação e reinado sobre toda a humanidade. Então Deus faz uma promessa a Davi, segundo Samuel capítulo 7, de que o trono de Davi não teria fim, seria um trono eterno. Então a aliança com Davi começa a concentrar o termo ungido nessa figura, a figura de um rei ideal. Ele é rei, ele traz a paz, ele governa com justiça, ele salva os que precisa. Então já começa a se imaginar um ente, uma pessoa que terá essa designação. E aí nós temos em alguns salmos, e em alguns profetas, o que é chamado de textos messiânicos. O Salmo 2, por exemplo, e também o 22, apontam para esse Messias. Davi se coloca como essa pessoa, mas a expectativa é que um descendente de Davi assuma essa posição de ser o ungido de Deus. Davi foi um ungido de Deus, mas havia a esperança de que viria o ungido. Então nós temos salmos e profetas que são messiânicos, porque apontam para essa promessa de que o ungido, apesar de muitos ungidos, o ungido virá para fazer a vontade de Deus na terra.
Então esse termo passa a ter esse sentido escatológico, apontando para o futuro. Um rei que vai governar do jeito que Deus está prometendo. Ele vai ser um libertador, ele vai ser restaurador, ele vai ajuntar o povo de Deus. Aí em Daniel, já pós-exílico, voltando o pessoal da Babilônia, Daniel então usa esse termo. Então, é em Daniel que esse termo é usado de forma clara, definitiva, como uma pessoa, ou ungido, e não apenas um cargo, ou alguém que era ungido para desempenhar uma função. Então, Daniel diz que o Messias, Ha-Mashiach, ele é o príncipe, e diz que ele em algum momento será tirado. Então, surge mais essa expectativa. Ele será filho de um rei, mas ele não vai passar todo o tempo com os seus súditos. Em algum momento ele será tirado deles, mas eles vão continuar sendo reinados por ele, mesmo na sua ausência. Então aqui nasce o uso do termo comum como um título, esse título singular, o Messias. Aí você sabe, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Daniel está ali em 400 e alguma coisa, em 300 e pouco a Grécia vira um império, e Alexandre, o Grande, avança muito para o Oriente, e traz a literatura oriental, e bota para traduzir e colocar na sua biblioteca, em Alexandria, cidade que ele deu o nome dele. Cidade do Alexandre, ali no nordeste da África. Então, quando o Antigo Testamento é traduzido para o grego, nessa versão chamada Septuaginta, por isso 70 aí em algarismo romano, porque foram 72 tradutores. Pegaram todos os rolos de todo o escrito oriental, trouxeram da Pérsia, trouxeram da Babilônia, trouxeram de tudo que é lugar, levaram também de Judá. E aí 72 homens traduziram do hebraico para o grego. É o que a gente chama de Septuaginta, por causa dos 70 tradutores. Quando apareceu a palavra Mashiach, o tradutor do Alexandre falou: que palavra eu vou colocar aqui agora? Mashiach é ungido, é a pessoa ou o objeto que recebe óleo, simbolizando que vai ser usado agora para uma divindade. E aí, o termo que o tradutor escolheu foi Christos, uma palavra grega que significa a pessoa ou objeto que recebe um óleo para separar para um propósito específico. Portanto, Christos é a palavra grega para corresponder à palavra Mashiach em hebraico. Então, Mashiach do hebraico vira Christos no grego, ainda antes de Jesus nascer. Então todo mundo que lia a Escritura, que até aquele momento era de Gênesis a Malaquias, todo mundo que lia a Escritura, quando lia essa palavra Christos, lia com essa expectativa: um homem será levantado da humanidade e ele será ungido por Deus para cumprir um propósito específico. Mas ele não será mais um ungido, ele será o ungido. E isso é muito importante, isso é decisivo, porque quando Jesus nasce, todos aqueles que tiveram acesso à profecia já têm a expectativa de conhecer o Cristo. Então esse termo se tornou vocabulário comum dos judeus.
que naquele momento todo mundo falava o grego. O Império Grego foi tão influente culturalmente que Roma tomou o poder. A Grécia não era mais o império, mas o latim não virou a língua universal. A língua, o idioma universal continuou sendo o grego, mesmo depois do império ser romano. Então, é como se fosse o inglês hoje em dia. Se você quer que a maioria das pessoas tenha acesso a um conteúdo, faça-o em inglês, porque é o idioma mais falado hoje no mundo. Naquele tempo era o grego. Então os judeus da diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus por todos os lugares, eles já conheciam, como o grego era a língua mais falada, que essa expressão Christos revelava a esperança e a expectativa de que o ungido seria revelado à humanidade. No período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, você sabe, se passaram 400 anos. Por isso que algumas Bíblias mais antigas, não sei se as editoras ainda fazem isso, mas houve um tempo em que as editoras da Bíblia colocavam 4 páginas em branco, entre Malaquias e Mateus. Cada página daquela simboliza 100 anos de silêncio profético. Deus não se revelou através da escrita. Período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, também chamado de período interbíblico. E esses dias um amigo ressuscitou um vídeo da época da pandemia, acho que abril ou maio de 2020, na pandemia eu fiz uma série de lives, mais de 100 lives, todo dia, 9 da noite, chamava Live da Hora Nona, com vários amigos, pastores, músicos, missionários, está tudo no YouTube. E o pastor Davi Martins, um amigo querido, pastor no Rio de Janeiro, estávamos fazendo uma live, e eu fazia uma dinâmica de bater um papo com o convidado, o pessoal ia comentando, fazendo pergunta, e no final, quando faltava poucos minutos para acabar a live, eu pedia ao convidado para falar qual era o texto preferido da Bíblia, ou para escolher um texto que eu ia pregar rapidamente para concluir a live com uma pregação usando o texto sugerido pelo convidado. O pastor Davi Martins, ele é da zoeira, ele é bênção, ele já esteve aqui, esteve na minha posse, já esteve em outra ocasião me visitando, deu uma palavra, orou aqui com a gente. Pastor Davi Martins, muito criativo e muito da zoeira, para me pegar, para me dificultar, para me colocar, como dizem, em maus lençóis, ou como aqueles que têm um passado como o meu, para colocar numa sinuca de bico. Você sabe o que é sinuca de bico? Não está perdendo nada. Aí, pastor Davi Martins, gaiato, virou para mim e falou: Manu, sabe qual parte da Bíblia que eu quero que você pregue? Falei, fala. Aí ele, aquelas 4 páginas em branco. E eu imediatamente, esse período é chamado de período interbíblico, e porque Deus ficou em silêncio, não se revelou através da escrita, mas isso não quer dizer que Ele não estava trabalhando, porque o mundo estava sendo dirigido e governado para chegar na plenitude dos tempos, onde nasceria Jesus, que é o Redentor, etc. Ou seja, mesmo que Deus esteja em silêncio, nós temos que crer e confiar que Ele continua trabalhando. Aí o pastor Davi, que é isso? O cara pregou na página em branco. Pois bem, está vendo? Bíblia da pregação. Em qualquer parte que você abrir, dá para pregar. E aí, nesse período, surgiu um aumento dessa expectativa, de que esse ungido de Deus seria rei, da linhagem de Davi, ele seria um libertador político, porque os hebreus vêm sendo oprimidos pelos impérios desde o início, foram oprimidos pelo Egito, foram oprimidos pelos assírios, pelos babilônios, depois pelos gregos, pelos romanos. Então eles estão sempre debaixo de um jugo pesado de uma nação ímpia,
e o Messias traria essa libertação. Ele seria restaurador do culto, que estava já muito blasfemado. E às vezes, como na teologia dos essênios, e João Batista era essênio, eles criam num Messias que seria rei ou ungido para reinar, e um Messias que seria sacerdote ou ungido para interceder por todos os seres humanos. Pois bem, aqui o termo se torna completamente técnico, carregado de esperança nacional. Vai chegar um homem que será o ungido de Deus. No Novo Testamento, às vezes translitera-se e usa Messias, mas na grande maioria das vezes usa-se a palavra grega que é Christos. E esse termo agora, na escrita do Novo Testamento, passa a se referir somente a Jesus. Então, o Novo Testamento, em João 1, 41 e 4, 25, usa a transliteração Messias. Porém, em várias outras ocorrências, mais de 500 vezes, o Novo Testamento chama o ungido de Cristo. Então, Cristo não é um sobrenome de Jesus, ou um segundo nome, Maria José, José Augusto, Paulo Silas, nome composto, Jesus Cristo. Não, Jesus é o nome, Yeshua, aquele que traz a salvação. Ou alguns preferem transliterar com o hebraico moderno, ficaria Yahushua. Transliteração, gente, e fonética, isso não muda nada. Aí, é porque tem gente que é chata, e eu estou perdendo a paciência com gente chata. Me desculpa. Então você tem... Perdi até o que eu estava falando, está vendo? Gente chata atrapalha até a mensagem. Você tem a pessoa, o CPF, o RG, Yeshua. E esse rapaz que chama Yeshua no seu RG, ele é o Cristo. Portanto, Yeshua é o nome, Mashiach, é o título que ele carrega. Yeshua, Mashiach, Jesus, o ungido. Portanto, é a crença, e nesta crença está baseado todo o Novo Testamento, de que Jesus é o Cristo, de que Yeshua é o Mashiach. Portanto, ele é quem cumpre toda aquela expectativa, toda aquela esperança. E ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é ungido de Deus, ele é libertador, ele restaura o culto, ele resolve todos os problemas, porque ele é perfeito. E aí, então, no Novo Testamento, há essa fusão. Então, essa é a evolução do termo. Gente, é Osana. É você, Osana. Você já está andando, minha filha. E veio no culto, Osana, você. Depois você bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Que saúde, gente. Que bênção ver você aqui, Osana. Glória a Deus. Aleluia. Então, qual é a progressão do termo? Mashiach, que é ungido, uma esperança que da linhagem de Davi viria um rei libertador, a interpretação cristológica de Isaías 53, Jesus é aquele servo sofredor que Filipe interpretou para o eunuco da Etiópia e ele foi batizado ali no livro de Atos. Essa figura escatológica de Daniel 7, o filho do homem, o ungido que será tirado por um tempo e culmina no Novo Testamento, no ápice desse conceito, onde o Senhor ressurreto, e o termo grego é Kyrios, que no alemão é Kaiser, que no latim é César, que significa o Senhor, aquele que manda, o dono de tudo. Esse título é conferido
a Jesus. Então o Novo Testamento une tudo isso e apresenta Jesus como o Messias prometido. Ele é o Cristo, termo grego universal, e ele é o ungido definitivo, de forma que depois dele não precisa mais ungir ninguém. Ele é o ungido, e todos aqueles que estão debaixo da sua unção têm a prerrogativa de fazer aquilo que ele faria. Como disse João na sua carta, a unção que procede do Santo está sobre nós. E é isso que nos dá autoridade para agir e falar em nome dele. Então fica assim, um resumo da evolução do termo. No Pentateuco, nós temos o Mashiach, que é a pessoa ungida para aquela função, principalmente sacerdote. Nos livros históricos, Mashiach já passa a incluir os reis, especialmente os da linhagem de Davi. Nos poéticos e proféticos, Mashiach começa a apontar para um futuro rei ideal, escatológico. E aí então, Daniel traz o Messias como um título singular que seria investido numa pessoa. Na tradução grega vem Christos, que já entra no vocabulário mundial. Então, no período interbíblico, uma esperança de um libertador final. E no Novo Testamento tem 2 vezes Messias e tem mais de 500 vezes Cristo, sempre se referindo a Jesus. Jesus, simplesmente o Messias. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. No outro evangelho completa: que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos de João Batista, tá bom? Não do João que escreveu o evangelho. Os 2 discípulos de João Batista, quando viram que ele apontou para Jesus e falou que Jesus era o Cordeiro, eles correram para cima de Jesus, seguiram Jesus. E aí, Jesus viu que eles estavam seguindo e perguntou para eles: o que é que vocês estão procurando? E eles disseram: onde é que o Senhor mora? Aí Jesus falou: venha e veja, né? Na Almeida mais antiga, vinde e vede. Que coisa linda isso, né? Essa expressão que saiu da boca de Jesus. Quando alguém pergunta para a gente: mas como que isso pode acontecer? Mas como que tal coisa? E como que isso? E como que aquilo? É tão bom quando a gente pode responder: vem e vê. Vem ver. Ah, mas eu não acredito, não sei o quê, não. Vem ver então. E eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos, você sabe que esse tio, antes de um número, significa mais ou menos, né? Aproximadamente 4 da tarde. André, irmão de Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e que seguiu Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, o Pedro, que agora é chamado de Simão. E ele disse: Simão, você não sabe quem eu achei. Quem você achou? Ha-Mashiach. Eu achei o Messias. Que isso? Ô André, você está doido, rapaz? A gente está esperando esse ungido já tem muito tempo, e você achou hoje, aqui na Galileia? Que é isso, André? E André falou: então, vamos lá para você ver também?
Aí o Simão, rapaz, eu estou aqui fazendo manutenção no barco, vou sair de madrugada para pescar, você vai me fazer ir lá para ver esse tal de ungido, e não tem nada disso, você vai me fazer perder tempo. Não, Simão, eu estou falando, ele é o ungido, ele é aquele que a gente estava esperando. E aí o Simão, então vamos lá ver. Chegou lá, Jesus olhou para ele e falou, você é o Simão, não é? Filho do João? Às vezes chama de João, às vezes chama de Jonas, porque nome hebraico translitera diferente. Às vezes Bar Jonas, né? Filho de Jonas. E aqui, filho do João. Que é Yohanan. Então você pode transliterar como Jonas ou como João. Fique à vontade. E larga de ser chato. Aí, nós conhecemos o Pedro. Ele era todo, né? Sanguíneo. Você é o Simão, filho do João, né? Ele falou, sou eu mesmo. Por quê? Eu já imagino ele. Esse cara aí não me conhece, já está falando meu nome. Então, de hoje em diante, você vai chamar Cefas. Jesus já começa o discipulado com o cara dando um apelido a ele. Olha que coisa linda. Cefas, que pode ser traduzido por cabeça. Não é? Eletroencefalograma. Não é? Cefaleia, a dor de cabeça. Então, você é o Simão, filho do João, e eu vou te chamar de cabeça. Eu acho que tinha alguma coisa ali. Não quero dizer que Jesus fez bullying com Pedro, jamais. Como a gente conhece a história toda, por que Jesus chamou ele de cabeça? Depois chamou ele de pedra. Rapaz, você é bruto, hein, velho? Bruto igual uma pedra. E aí passou a ser Pedro. Por que era Cefas? Porque cabeça, em hebraico, rosh, que simboliza liderança. Quem foi o primeiro líder da igreja de Jerusalém? O Pedro. Jesus, ao ver, já declarou, você será líder. Quando eu for retirado, conforme profetizou Daniel, eu vou precisar de líderes, e você vai ser o primeiro deles. Coisa linda, né, gente? Jesus olha para a gente e fala, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, você vai... E a gente, que é isso, misericórdia? Eu não, Senhor, eu não. Tu me amas? Ai, Senhor, misericórdia, tu me amas? Ai... Esses dias um amigo falou, Manu, eu vou te indicar para tal cargo na denominação. Eu falei, tu me amas? Misericórdia. Queridos, Jesus é o Messias. E é Ele que nos faz discipuladores. O texto começa dizendo, João Batista estava com 2 dos seus discípulos, André e um outro. E os 2 discípulos de João Batista, quando João Batista disse, eu estou ensinando vocês, mas o cara é ele. Eu estou ensinando vocês, mas o professor é ele. Eu estou caminhando com vocês, mas o caminho é ele. Aí então os 2 falaram, tchau João Batista, se ele é o cara, se ele é o professor, se ele é o caminho, é com ele que a gente quer andar. Olha que coisa linda, você caminhar com pessoas para que elas sejam discipuladas por Cristo. É você ensinar, é você investir, é você fazer de tudo por aquele discípulo, mas sabendo que o cara é Jesus. Ele é o Messias que nos faz anunciadores. Como João Batista fez. Ele anunciou, ele é o Cordeiro. Ele é o noivo. Ele é o rei. Eu sou o que prepara o caminho para o rei. Eu sou o amigo do noivo que ajuda a preparar a festa. Eu estou caminhando com vocês, mas o verdadeiro caminho é ele. Portanto, João Batista anunciou, vão com ele. Jesus é o Messias que nos faz
anunciadores. A gente prega, mas não é sobre nós, é sobre Ele. A gente oferece salvação, mas não é a gente que salva, é Ele. A gente oferece cura, mas não é a gente que cura, é Ele. A gente oferece libertação, mas não é a gente que liberta, é Ele. Ele é o Messias que nos faz seguidores. O André e o outro olharam, então ele é o cara? Então tchau, João Batista, te agradeço muito, mas vou com ele. Ei, onde é que o senhor mora? Ei, a gente não pode aprender com o senhor não? Ei, o senhor é o Messias? O senhor é o Filho de Deus? O senhor não ensina a gente não? Onde é que o senhor mora? Aqui, estou ficando aqui uns dias. E eu acho que Jesus não quis assustar eles, porque a verdade, Jesus diria, rapaz, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, você quer saber onde é que eu moro? Eu não tenho nem um travesseiro, eu vou ter casa. Quer vir comigo? É para ir por aí, viu? Comigo não tem comodidade, comigo não tem preguiça, comigo não tem conforto, comigo é isso aí, ó. Não sabemos, só vem. Só vem, só vem. Vem e veja. E aí, André, com o outro discípulo, imediatamente se tornaram seguidores do Messias, seguidores do Cristo, seguidores de Jesus, e é isso que todos nós somos. E por último, Ele é o Messias que nos faz puxadores. O reino de Deus é o Brás, as igrejas são as lojas, e nós somos os puxadores. Todo mundo que passar na porta, nós vamos chegar e falar, ei, meu patrão, vem comigo aqui, e pode entrar, que hoje está na promoção. Quanto é que custa? É pela graça, só precisa crer, não precisa nem pagar. Vem, meu patrão, fala aí. Eu não posso dizer o nome que eles usam lá no Brás, porque pode pegar mal aqui, mas eles usam muita gíria, não é? Eles, vem cá, como é que eles falam? Meu mano, vem cá, meu truta, meu consagrado, meu patrão, meu chefe, meu rei, eles jogam você lá em cima, para depois, coisa boa. Queridos, nós somos os puxadores, igual André fez. O que André fez com o irmão dele? Simão, vem ver, vem para você ver. Vou ver o quê? O Messias. O André puxou o irmão e levou para Jesus. É isso que Ele faz de nós. Nós somos seus discípulos, mas Ele nos torna discipuladores. Ele nos torna anunciadores. Ele nos torna seguidores. E Ele nos torna puxadores. Jesus, simplesmente o Messias, que nos faz